O diagnóstico resumido das condições do semiárido brasileiro no final do século XIX revela clima quente, temperaturas entre 26 e 30 graus, baixo índice de chuvas, vegetação de caatinga e a fama de solo pouco produtivo, além de agricultura de subsistência baseada nas plantações de milho, feijão e mandioca, ausência de mecanismos tecnificados nas colheitas e falta de crédito para investimentos. A situação grave provocava a fuga do sertão para os perímetros urbanos das grandes cidades nordestinas. E essas condições acabaram despertando a responsabilidade do poder público em encontrar políticas que mudassem a realidade de uma importante faixa de terra no país. A partir do início do século passado, essas políticas de fato começaram a ser implantadas. O primeiro passo foi dotar os estados atingidos pelas grandes estiagens de infraestrutura hídrica. Para isso, começaram a ser construídos açudes de pequeno, médio e grande porte, numa parceria entre os governos federal e estaduais. Com a reserva hídrica, começaria uma nova etapa. Além de matar a sede da população, utilizar também a água de maneira racional para promover uma transformação no setor agropecuário. Hoje, o programa Conhecer vai mostrar exemplos do semiárido do século XXI que dá certo. Lavradores que viram irrigantes, reserva hídrica faz brotar alimento que abastece famílias, mas que é também valioso produto de comercialização. Acerola acima da média nacional. A gente vai mostrar o segredo do produtor cearense que consegue colher mais que o dobro de frutos dos outros agricultores. Fruta boa para o meio ambiente. Cresce o cultivo de acerola orgânica no norte do estado. O manejo aproveita recursos da natureza. Produção organizada. Irrigantes do Baixo Acaraú formam a cooperativa da acerola orgânica. Exagero de tamanho e sabor. Irrigante colhe super melancias, que podem pesar quase 50% mais que as convencionais. O produtor garante que o sabor é inigualável. O programa Conhecer está no ar. O semiárido brasileiro começou a mudar há um século. O sertão de hoje é bem diferente de 100 anos atrás. Ainda existem dificuldades, mas em várias partes da região, por causa da presença da água, surgiram núcleos de riqueza. A reserva hídrica, guardada como tesouro, faz brotar do chão o alimento que continua abastecendo as famílias de pouca renda. E o alimento que se transformou em valioso produto de comercialização e grandes negócios. Os antes pequenos agricultores agora são pequenos empreendedores, com a visão voltada para o desenvolvimento no campo. No perímetro irrigado Baixo Acaraú, no norte cearense, há exemplos disso. Andando pelos corredores desses bananais, é possível perceber a dimensão do trabalho que é feito nesse lote irrigado. Os proprietários, recém-chegados do Mato Grosso, seguiram a tendência do perímetro e investiram na fruta que lidera o ranking da produção no Baixo Acaraú. A banana ocupa hoje a maior parte dos hectares que estão em pleno funcionamento. A primeira etapa do perímetro irrigado do Baixo Acaraú tem uma área bruta de 9.642 hectares, dos quais 7.776 têm toda a estrutura para irrigação. Mas desse total, apenas cerca de 30% dos lotes estão realmente ocupados e a banana está presente na maioria deles. Em janeiro de 2011, os irrigantes do Baixo Acaraú plantaram banana em 556 hectares. Em junho, o cultivo da fruta cresceu para 581 hectares. Durante o mês de outubro, dos 3.291 hectares produtivos, a banana foi cultivada em 595. A explicação para os investimentos é o próprio mercado. A banana colhida nos lotes do Baixo Acaraú abastece o mercado local e vai parar também na mesa dos piauienses. Parte da safra foi direcionada à Ceasa de Teresina. Mas nas terras fertilizadas da zona norte do estado também há espaço para outras frutas. E os irrigantes do Baixo Acaraú são conhecidos pelo empreendedorismo. Nessa paisagem que acolhe uma fauna diversa, chegamos de manhã no lote de um dos mais experientes produtores do perímetro. Ladeado por aceroleiras, caminhamos com José Gonçalves de Lima, que por aqui é conhecido como Zé do Crato. O apelido tem tudo a ver com a história do agricultor. No município do Crato, ele lidava com milho, feijão, plantava algumas hortaliças e lidava com gado. No final de 2004, Zé resolveu migrar para Acaraú e já veio de olho num lote irrigado.
Conseguiu um e timidamente começou a fazer experiências. À época, tinha apenas uma certeza: apostar nos orgânicos. E apostou mesmo, na acerola. A escolha pelos orgânicos, mais precisamente a acerola, foi feita com base em estudos e pesquisas realizadas pelo próprio produtor, que também visou o mercado que se abria pela frente. A proposta de vender toda a produção para uma empresa especializada no beneficiamento de orgânicos animou ainda mais Zé do Crato. Nos primeiros 6 meses de 2011, a produção de acerola se manteve estável, na casa dos 39 hectares plantados no Baixo Acaraú. A partir de julho, houve um aumento de 10 hectares na plantação da fruta. Esse total de área plantada permaneceu até setembro e em outubro houve mais um pequeno avanço para 51 hectares. O tamanho da área plantada aumentou porque mais produtores estão interessados em seguir os mesmos passos de Zé do Crato, que está conseguindo obter uma colheita de acerola bem acima da média nacional. Se a média da colheita de acerola no Brasil gira em torno de 25 toneladas por hectare, nos lotes do Zé, cada hectare está produzindo quase 60 toneladas. Qual será então o segredo do produtor cearense? O segredo é a condição, né? O manuseio, a maneira de adubar, né? E, enfim, todos os tratos culturais feitos em dia, né? E essa sequência, esse trabalho que faz essa diferença. O que é que a planta tem que ser observado nessa planta? Bom, nós temos que observar toda a carência dela, né? A carência, a necessidade de minerais, né? E corrigir, né? Nós corrigimos aqui através da adubação orgânica, que seria um composto balanceado, né? E também os micronutrientes que a gente coloca através de um adubo que nós mesmos planejamos ele, fazemos, que é o bocache, que vem dar um resultado fantástico. Se o assunto é água, a planta não tem tantas diferenças em relação a outras culturas, mas existem alguns detalhes que precisam ser observados pelo produtor. No caso da acerola, a necessidade de água nesse estágio aqui, que é um estágio, ela já está com 3 anos, varia aí entre 2 horas e meia, 3 horas de água, com um micro de 58 litros. Suficiente. É o suficiente, seria 150 litros de água diária, né? É daí abaixo, 120 a 150, conforme o solo. No próximo bloco do programa Conhecer, a gente vai mostrar detalhes do cultivo da acerola orgânica no projeto Baixo Acaraú. Até já! A acerola orgânica é uma cultura agrícola que deve continuar se expandindo no perímetro irrigado Baixo Acaraú, no norte cearense. A garantia da venda do produto quando ele ainda está nascendo e a certeza dos lucros são importantes fatores que estão atraindo mais produtores. Alguns se organizaram e formaram uma cooperativa, a Cooperativa da Acerola Orgânica. O sol forte, típico das áreas tropicais e subtropicais, se deita sobre a zona norte cearense, queimando o semiárido. Mas é esse clima quente, cujas temperaturas giram em torno de 26 a 30 graus centígrados, que favorece a plantação da aceroleira, uma planta rústica que se adapta em condições de poucas chuvas. E se isso é importante, então o semiárido é o local propício ao cultivo. No lote do Zé do Crato, as novas mudas começam a ser distribuídas na terra. Uma parcela nova de terra que está sendo preparada para a cultura da acerola. São mudas selecionadas para facilitar a padronização do plantio. Outra forma de padronizar o cultivo é amarrar as plantas às estacas em espaçamentos que variam de 5 metros por 4 ou 6 metros por 5. Vai depender da área, do lote e do próprio agricultor. E é nessa área mais aberta que o Zé do Crato nos dá novas dicas sobre como conduzir o cultivo da acerola orgânica. O irrigante volta todas as suas atenções, nesse início de processo, à adubação. Aqui, para manter o solo úmido junto à planta, Zé usa a bagana da carnaúba. Usa a bagana da carnaúba como uma cobertura morta, que ela vai acondicionar bem a planta e pegar aqui uma umidade melhor, né? Conservar uma umidade melhor. Se você testar aqui, você vai ver que aqui está bem fresquinho, né? Você passa para cá,
Aí você já sente mais o calor da terra, né? O pesquisador descobriu que a bagana tem 2 tipos de hormônio que ajuda muito no enraizamento da planta, né? Nas raízes. Mas somente a bagana da carnaúba não é suficiente para depositar no solo os ingredientes necessários para alimentar a acerola no seu nascedouro. Nesse caso, o produtor faz uma espécie de coquetel para que a planta cresça forte. O coquetel, na realidade, a gente faz no total na terra geral, né? Em toda a terra. O que você usa? Nós usamos várias leguminosas e gramíneas. As mais comuns, eu posso até citar, estou com elas aqui, é o feijão de porco, a mucuna cinza, mucuna preta, mucuna anã, né? E na parte das gramíneas nós temos o milheto, né? O milheto, algumas braquiárias, como a rusiziense, capim-morrá e outras mais. Pode ser sorgo, o próprio feijão também é uma leguminosa que a gente usa, o milho. São várias plantas, né? Que dá esse condicionamento de solo, que no caso é a famosa adubação verde. Para adquirir mais experiência no plantio da acerola orgânica, Zé do Crato confessa, trouxe o máximo de informações de um projeto já bem sucedido no perímetro irrigado Tabuleiros Litorâneos, no Piauí. Lá, Zé teve contato com os produtores e aprendeu muita coisa sobre o desenvolvimento da planta, para colher um fruto de qualidade. As experiências foram compartilhadas com amigos do perímetro, um estímulo para que eles também apostassem na acerola. Com certeza, o Zé do Crato vai ter uma participação significativa numa meta que os produtores de acerola orgânica do Baixo Acaraú tentam alcançar. Há 15 dias o Zé do Crato começou a plantar mais 1 hectare de acerola orgânica dentro do lote dele. Agora já são 4 hectares de acerola orgânica. O produtor quer chegar a 6 hectares. Ao todo, até o final de 2012, os 9 produtores cooperados de acerola orgânica aqui no Baixo Acaraú querem plantar 70 hectares. Hoje, a acerola ocupa uma área de 51 hectares no Baixo Acaraú. Será que chegar aos 70 hectares vai ser difícil? Acredito que não, vai depender só da liberação da empresa, né? E os produtores já estão preparados para que isso aconteça. Enquanto colhe nos 2 hectares já produtivos, Zé do Crato espera a nova acerola crescer. A produção efetiva começa geralmente 3 anos após o plantio. Quando começa a florescer, bastam 25 dias para a acerola aparecer na planta. Daí por diante, todo dia é dia de colheita. E os frutos que devem ser colhidos para efeito de comercialização são aqueles considerados de vez, ou seja, não totalmente maduros. Ainda com a cor esverdeada, a acerola, rica em vitamina C, se apresenta mais firme e resistente. Em Acaraú, os 9 produtores do perímetro irrigado resolveram se organizar para vender a produção em conjunto. No começo, a luta se resumia às iniciativas do Zé. Agora o grupo cresceu em torno de um mesmo pensamento: escoar toda a produção dessa e das outras safras que estão por vir. Todas elas já têm endereço certo. Um dos melhores negócios hoje na agricultura é esse: você plantar já sabendo a quem vai vender, né? Dessa forma, funciona bem melhor. Uma coisa interessante que você falou foi exatamente isso, a importância de uma empresa âncora dentro de um perímetro irrigado como esse. Verdade. Eu até sempre falo que devia acontecer mais isso, né? Sei lá, os governantes e tal, trabalhar um pouco nesse sentido, né? De atrair essas empresas para que façam essa parceria com pequenos produtores, né? Porque é a nossa saída, é a famosa agricultura sustentável, né? O programa Conhecer volta daqui a pouco mostrando o exagero de tamanho e de sabor. Irrigante cultiva super melancias, que garante tem gosto inigualável. Ele prova que com os tratos naturais corretos é possível obter fruto de qualidade. Os orgânicos têm encontrado muitos adeptos nos perímetros irrigados, resultado de experiências exitosas na comercialização antecipada da produção para empresas que beneficiam o produto, transformando a acerola, por exemplo, em suco e exportando para países como a China. Mas é a agricultura convencional que ainda impulsiona as atividades agrícolas nos grandes polos produtivos. E é claro, os investimentos em pesquisas têm desenvolvido muitas experiências positivas.
Mas nem sempre é preciso ser um grande estudioso no assunto para acertar em cheio na escolha da fruta que vai ser produzida. Mesmo os poucos conhecimentos podem ajudar na produção de qualidade. No perímetro Baixo Acaraú, encontramos um irrigante que está produzindo uma super melancia. Quando chegou ao perímetro irrigado do Baixo Acaraú, Zé do Crato realizou um antigo desejo. Trocou a agricultura convencional pela orgânica. Era um anseio, desde antes eu já pensava em produzir orgânico. Hoje a gente está aí crescendo, graças a Deus, já pensamos até em fazer outros plantios, né? E dentro dessa proposta de ampliar a produção, sempre utilizando orgânicos, o Zé do Crato, um curioso de carteirinha, resolveu apostar numa nova pesquisa da Embrapa e trouxe aqui para o Baixo Acaraú 2 variedades de limão, o Tahiti e o Galego. Zé do Crato ousou. A experiência original da Embrapa trabalhava com limões Tahiti e Galego, na agricultura tradicional, com uso de defensivos agrícolas. O Zé coletou os dados e transformou o plantio em orgânico. Os limões aí, o Galego e o Tahiti, já são limões comerciais, né? Agora a diferença desse limoeiro está aqui nessa parte, que é justamente o que a gente chama de cavalo ou porta-enxerto. O diferencial está nesse porta-enxerto. Esse porta-enxerto é um limão americano que ele dá um condicionamento dessa planta, ela ficar mais baixa. Segura a planta onde ela fica mais baixa, mais acessível a colheitas, bem melhor. Tá bom. Isso influi na qualidade do fruto, não? Não. O fruto seria o mesmo fruto, o mesmo Tahiti e o mesmo Galego. Hoje Zé do Crato tem 2 hectares de limão Tahiti e limão Galego, ambos bastante conhecidos no mercado da agricultura convencional. No lote, a perspectiva é muito otimista. Mas será que o limão orgânico tem mercado garantido, assim como o convencional? Sim, com certeza. Com certeza. Inclusive a gente quer ver se exporta esse limão, né? E se exportando e mandando para o comércio de São Paulo, o local mesmo, Fortaleza. Você já está conversando aí com o pessoal, um alemão inclusive esteve aqui, gostou da pesquisa, gostou do trabalho, gostou do porte das plantas, do fruto. Exatamente. Então a gente já tem mais ou menos isso firmado. Além do que a gente está também planejando uma empresa onde vai nos dar esse suporte, né, de plantar, ampliar áreas de outras culturas e colocar isso no comércio. Saindo das terras do Zé do Crato, chegamos ao lote de outro pequeno empreendedor. Numa rotina diária, Adilson supervisiona a plantação dele no perímetro do Baixo Acaraú. O técnico agrícola é outro irrigante inquieto e criativo. Está sempre apostando em diferentes experiências, mas como ele mesmo gosta de salientar, com os pés no chão. E foi assim que Adilson resolveu cultivar melancia. A melancia, assim como outras frutas, também teve uma boa evolução na área plantada do Baixo Acaraú no primeiro semestre. Saiu de 219 hectares em janeiro para 286 hectares em junho. No segundo semestre, a quantidade de lotes investindo em melancia continuou crescendo e, consequentemente, a área de cultivo também aumentou, numa escala importante mês a mês. Em julho, o Baixo Acaraú produziu melancia em 306 hectares. Em agosto, subiu para 328, alcançando o pico em setembro, com 340 hectares de melancia. Mas em outubro, houve uma leve queda na produção provocada por fatores naturais e financeiros. Nós tivemos um ataque muito grande de fungos, doenças fúngicas e virose. E com isso assustou muito o produtor. E também a gente teve um problema de financiamento, né? Esse ano basicamente não tivemos custeio para a produção e tudo isso são fatores que influenciam para você ter menos produção e baixa produtividade. Aqui você conseguiu controlar bom? Controlamos. Aqui não entrou mosca branca nem pulgão. Tanto que você está vendo o aspecto da rama dessa melancia, que é um aspecto de vitalidade, né? Pois é, dá para perceber uma grande diferença entre a melancia produzida pelo Adilson em relação a melancias produzidas em outros lotes. O irrigante está provando que, com tratos naturais corretos, é possível obter um fruto de qualidade. Para produzir melancia não é fácil, né? Como qualquer outra atividade do setor agropecuário no Brasil e em qualquer parte do mundo. Então temos que ter algumas cautelas, né? Nós temos que cuidar muito bem de pragas e doenças e fazer uma adubação adequada para que ela possa se desenvolver bem e ter um fruto com essa qualidade. A gente deu uma melhorada na tabela de adubação, porque a gente tem uma tabela de adubação para a gente seguir, né? Dar um norte à adubação. Então a gente segue essa tabela e vai fazendo de acordo
com o desenvolvimento da cultura. Tamanho muito bom. É uma análise um tanto quanto simples, para não dizer humilde, do produtor. Uma melancia de boa qualidade pode pesar até 10 quilos. A melancia produzida no lote do Adilson chega a 14 quilos. Uma super melancia que é difícil até para segurar. O Adilson consegue levantar algumas frutas de grande porte. Além do tamanho que surpreende ao sair das ramas, a melancia, garante Adilson, tem um sabor inigualável. Exagero ou não, o produtor tem orgulho de dizer que o sabor da melancia produzida aqui é incomparável. A nossa melancia ela é doce, é uma melancia saborosa, né? Justamente porque nós fazemos uma adubação muito rica em potássio que favorece a doçura. Adilson está esperando colher, já nos próximos dias, cerca de 50 toneladas de melancia. Ao mesmo tempo, ele está preparando outro cultivo. Nessa área de 2,3 hectares, o técnico agrícola está plantando coco. O coco é outra cultura em expansão no perímetro do Baixo Acaraú. Na verdade, é o cultivo que se faz presente na grande maioria dos lotes e que puxa a produção do perímetro para cima. Segundo dados do Distrito de Irrigação, em janeiro deste ano, o coco ocupava 575 hectares. Saltou para 670 em junho e alcançou 733 hectares em outubro. Adilson está começando agora uma nova plantação. Ele espera colher o coco em seu lote em 2 anos. Até lá, vai colher também o milho numa plantação consorciada. Um detalhe importante no lote de Adilson é o manejo. O coco dele foi plantado num espaçamento diferente do recomendado pela Embrapa. Como a minha mangueira estava distribuída de 6 em 6 metros, e essa mangueira, a distância de uma para outra é que forma a altura do triângulo, nós tivemos que fazer uma adaptação, né? Então, adaptamos para ficar um triângulo de 2 lados iguais e um diferente. O diferente é justamente a distância entre plantas. E os 6 metros, que é a base, que é a altura do triângulo, é que dá os 2 outros lados iguais. Está 6 por 9 mais ou menos. Então ele ficaria um triângulo de 6 por 9. Até o final do ano, a plantação de coco no Baixo Acaraú deve chegar a cerca de 800 hectares. E o que fez crescer tanto o interesse dos produtores do Baixo Acaraú pelo coco? A resposta é simples. O mercado para água de coco é promissor, tanto no mercado interno como no mercado externo. A promessa é de investimentos. E o produtor entendeu que produzir coco é um bom investimento. É uma cultura que pode produzir até 40 anos ou mais. Então dá uma segurança para o produtor. O programa Conhecer termina aqui. Para entrar em contato com a gente, basta enviar um e-mail para conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso próximo encontro. Ou você já pode ter plantado. Como você vai precisar para plantio, então você já pode começar a aproveitar já delas, tá certo? E deixa fósforo, não, potássio. Você tem que botar potássio e ainda alguma coisa de ureia. Tá certo? Então o ideal é 100 gramas de cloreto e 50 de ureia. Aí quando for com 30 dias, aí sai só o cloreto. Eu vou sair de greve, vou fazer nada, né? E agora com o Moura, ele deixa comprando a minha terra, 7 gramas, aí você joga na folha, ela diz se chegou ou não chegou. Então, e aí a gente faz agora. Ficou não, mosquito aí?